Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar o que vai sair dos encontros cruciais do BCE e da Fed que vão ter lugar esta semana. Vamos também olhar para os resultados em Wall Street, o rescaldo da OPA sobre a EDP Brasil e a guerra Musk versus Zuckerberg, entre outros temas. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Pedro Assunção, Chief Investment Officer da Force. Pedro, bem-vindo de volta. Obrigado. Pedro, começando aqui pela zona euro, temos tido uma Christine Lagarde bastante hawkish nas últimas semanas, já prometeu uma nova subida. Entretanto, os economistas consultados pela Reuters são unânimes em prever esta nova subida de 25 pontos em julho e mais de 50% prevêem já uma nova subida em setembro. Isto é uma revisão em alta, uma forte revisão em alta, aliás, face ao inquérito anterior. Já a maioria dos inquiridos não vê cortes de juros antes do final do primeiro trimestre de 2024. Como é que olhas aqui para a próxima reunião do BCE? O que é que poderá sair desta reunião? Serão 25 pontos base? Será que os falcões ganharão aqui uma margem para um aumento maior? Parece que está de fora aqui uma pausa ou algo semelhante. O que é que esperas deste encontro? Para este encontro de julho, eu acho que não vai haver grande surpresa e vamos ter um aumento de 0,25 quase seguramente. Seria mesmo uma enorme surpresa se esse aumento não fosse anunciado e também seria uma enorme surpresa se o ritmo aumentasse outra vez para 0,5. Portanto, eu acho que o BCE vai fazer aquilo que mais ou menos pré-anunciou na última reunião e subir 0,25. Se olharmos depois para as reuniões a seguir, eu acho que começa a ser mais duvidoso que haja necessidade de mais aumentos, e eu acho que isso vai depender muito dos dados económicos e eventualmente não tanto dos dados da inflação, mas muito também sobre os dados do crescimento da economia na zona euro. E, portanto, se começar a haver mais provas de abrandamento desse ritmo de crescimento na zona euro, eventualmente o Banco Central Europeu pode pausar durante a reunião de setembro, continuar sempre com a porta aberta para novos aumentos de taxas, que eu acho que isso é o cenário mais provável, não é? Não fecharem a porta a novos aumentos de taxas, que é para não criarem uma pressão inflacionista maior, mas continuar sempre com essa possibilidade em aberto de subir taxas e continuar a controlar a economia consoante os dados. Mesmo assim, eu diria que neste momento parece mais provável que haja um aumento em julho e outro em setembro do que haja um aumento em julho e uma pausa em setembro. Só digo é que essa pausa é possível se de facto a economia começar a mostrar alguns sinais de abrandamento. Pedro, e como é que os membros vão acertar aqui a agulha da retórica, que aliás ainda hoje na Bloomberg estava um artigo sobre isso. O principal desafio neste momento dos membros é que mensagem é que vão transmitir ao mercado. Não será muito fácil atingir aqui o balanço, tal e qual como a Fed ocasionalmente também conseguiu. O que é que achas que eles teriam que indicar para que todos, entre aspas, ficassem satisfeitos? Eu acho que é impossível ficarem todos satisfeitos. Acho que é sempre uma luta muito forte, mesmo dentro do próprio Banco Central Europeu e entre os seus membros, entre elementos mais hawkish e elementos mais dovish. Portanto, isso vai continuar. Não acho que estejamos no ponto em que já estejamos prestes a ter algum tipo de consenso. Não é? Portanto, essa luta vai sempre continuar. Eu acho que a mensagem, como eu estava a dizer há bocado, vai ser sempre no sentido de ainda não terminamos. Okay? Estamos mais próximos de terminar, mas ainda não terminamos. E o dia em que disserem que terminaram é muito possivelmente a véspera de começarem a cortar taxas. Portanto, a gestão das expectativas neste momento parece-me que é sobretudo de manter sempre o mercado sob pressão e a contar com taxas de juros mais altas ou com taxas de juros altas durante bastante tempo. Portanto, isso acho que não vai mudar de todo. Aquilo que pode eventualmente mudar e que também aconteceu um pouco no Fed foi reforçarem que começam a haver progressos no combate à inflação, na descida da taxa de inflação, e isso lhes dar algum espaço para dizer podemos gerir isto de uma forma mais flexível,
porque já estamos a começar a ver avanços no combate à inflação, e isso dá-nos alguma margem de manobra, sendo que essa margem de manobra continua sempre a ser relativamente limitada e, portanto, queremos continuar a controlar a economia. Portanto, parece-me que esse vai ser o discurso, o equilíbrio que será possível de atingir será esse, não é? Sempre a carregar na tecla de que ainda há trabalho para fazer, a inflação não está completamente controlada, porque não está completamente controlada, mas dizer que já começam a haver algum progresso e que eventualmente isso lhes dá margem de manobra para aguardar durante algum tempo, se for necessário. Pedro, aqui nas últimas semanas temos assistido em Portugal, também temos alguns exemplos noutros países, como Itália, aqui em que o aumento das taxas de juros tem chegado ao debate político, do que tenho visto, pelo menos em Itália e em Portugal, tem acontecido. Achas que estes recados internos, ontem tivemos o PSD no Parlamento a mandar um recado ao Centeno, a dizer que o Centeno votava a favor dos aumentos, já vimos o António Costa também a dizer que Cristina Lagarde fazia uma leitura errada das expressões inflacionistas. Achas que isto chega ao seio do BCE, estas expressões políticas, estes comentários políticos, para que haja aqui um aumento? E se de alguma forma isto poderá ter alguma influência ou não? Eu acho que nesta fase tem tido relativamente pouca influência e, portanto, o Banco Central Europeu não se desviou minimamente do seu trajeto, está a fazer aquilo, um trajeto muito semelhante àquilo que o Fed fez, de subida de taxas a um ritmo elevado e depois abrandar essa subida de taxas à medida que atinge um nível que será mais ou menos um nível que pensa que poderá parar, e depois a partir daí é um bocadinho fine-tuning da política a ver como é que a economia está a reagir ou não. Não quero dizer que isto, obviamente, não leve a que haja pressões na economia, sobre os consumidores, sobre os cidadãos de todas as economias na Europa, e, portanto, isso tem consequências políticas indiscutivelmente. Eu acho que todos os bancos centrais estão perfeitamente conscientes disso. Agora, há um trade-off, aqui estamos a falar um bocadinho de jogo político de forças da oposição a tentar pressionar os bancos centrais e a mostrarem-se como, de certa forma, defensores dos que estão a ser mais afetados por estas subidas de taxas, mas é um jogo de curto prazo versus uma política monetária que tem um objetivo de longo prazo, que é manter a confiança nas autoridades monetárias como uma forma de conseguir controlar a inflação. Se um Banco Central cedesse rapidamente aos primeiros ataques públicos contra uma política de controle da inflação, obviamente minava completamente a sua credibilidade. Portanto, eu acho que isso não é, neste momento, um cenário de todo que venha a acontecer. Mas as taxas já estão a abrandar, não é? Eu acho que as taxas já estão a abrandar, não é por consequência dessa pressão política, é porque, de facto, a subida de taxas já está a ter um impacto sobre a procura interna num conjunto de países, e esse é o impacto que o Banco Central quer atingir, não é? O Banco Central quer deprimir a procura interna na zona euro, que é para conseguir controlar a parte da procura sobre a pressão dos preços. Pedro, mas não achas que é um pouco... É pouco produtivo e, aliás, até acho que é nocivo este jogo político que muitas vezes faz que tanto uma das partes como a outra sabe perfeitamente que o BCE tem um trabalho a fazer e que não o pode abrandar antes de tempo, e todos sabem que os juros tinham que aumentar e têm que aumentar até um determinado limite para que a inflação deixe. E o que é certo é que este jogo de eu sou melhor para os consumidores do que tu cria aqui alguma desinformação e eventualmente expectativas que o cenário possa mudar no curto prazo, o que não irá acontecer, e isto não joga muito a favor da literacia. Não achas que deveria haver aqui um pouco mais de concordância entre os principais partidos a dar alguma literacia aos cidadãos para depois não se cometerem erros de gestão e de investimento, não é? Acho que sim, acho que tens toda a razão. Essa é um bocadinho populista toda esta demagogia em torno do tema das taxas de juros, mas acho que também é completamente ilusório acreditar que isto vai mudar alguma vez, não é? Portanto, os partidos estão a fazer o seu papel, tentar cativar os seus eleitores, e isso acontece de qualquer um dos lados da bancada. Este é um dos temas em discussão. Há outros temas em que também há demagogia, quer de um lado, quer do outro. Portanto, acho que isso não vai alterar absolutamente nada. É o que eu digo, só alteraria se, porventura, o Banco Central começasse
ceder a esse tipo de pressões políticas para gerir as taxas de juros de uma forma diferente, porque isso então minava a credibilidade do Banco Central no combate à inflação, não é? Que é o seu principal objetivo. Desde que isso não aconteça, acho que é relativamente tranquilo, não é? Os cães ladram e a caravana passa. Obrigado, Pedro. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores da saúde, banca e tecnologia. Vamos também olhar para a situação na China, para o S&P 500, o ouro, o dólar, o euro-dólar, aliás, e o Brent. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi menos transversal em termos de sentimento. Temos aqui várias histórias. Desde logo o setor da saúde, as farmacêuticas, mas também os seguros de saúde, que tiveram aqui prestação bastante interessante na semana passada. A banca que está agora a mostrar que a subida dos juros foi claramente produtiva e rentável para a banca. E do lado inverso, temos aqui as tecnológicas, já aqui incorporar a correção da Tesla e da Netflix devido aos resultados, mas temos aqui uma história também dentro das próprias tecnológicas, com Microsoft e Apple, a ter uma prestação positiva em relação ao restante mercado. No resto do globo, podemos ver que a China corrigiu na semana que passou, isto também derivado da noção que está a ser criada que o abrandamento económico na China está para ficar e não se vêem sinais de inversão desse sentido. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver aqui que as mineiras ligadas ao ouro corrigiram bastante, assim como a tecnologia, e nos mercados a China foi aquele que teve a pior prestação. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo S&P 500, que está a tocar, ou muito perto de tocar aqui nesta linha superior do canal ascendente, que é uma zona de provável resistência aqui nos 4.580 pontos. Vamos ver o que é que se irá passar, mas também já está um pouco esticado esta valorização das últimas semanas. O Brent mantém a sua trajetória, apesar aqui de uma correção. Isto é um gráfico diário, ainda tem perspectivas de alcançar os 83,8 no Brent para nos próximos dias, semanas. O ouro que teve aquela quebra deste canal ascendente, é amarelo, e agora foi testá-lo. Aliás, esta semana já o testou, isso são barras semanais, aqui nos 1985 dólares por onça, e veremos se essa resistência será quebrada ou no inverso, se continuará a corrigir. Para já os indicadores estão já um pouco perto do sobrevendido, mas ainda tem espaço para cair. Por fim, o euro-dólar, que tem aqui estes dois canais, um ligeiramente mais ascendente, o azul, já quebrou em baixa a linha superior de ambos, e agora esta primeira linha tracejada nos 1.098 é a primeira zona de suporte para o euro-dólar, que teve aqui uma correção significativa ontem. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Pedro, tivemos aqui resultados em Wall Street, vou destacar dois, tivemos a Tesla a registrar receitas recorde, mas a margem de lucro desceu e a Netflix aumentou o número de subscritores, mas as receitas baixaram. Como é que olhas aqui para os resultados mais recentes e o que é que destacarias pela positiva e pela negativa? Eu acho que esses números da Tesla e da Netflix claramente não foram bem recebidos pelo mercado e pelos investidores, não é? Foi o grande motivo da correção ontem do Nasdaq, foi essa descida de Tesla e Netflix, e, quer dizer, não quero dizer que isso seja um prenúncio do que é que vem no setor de tecnologia, mas é uma indicação de que as cotações de facto tiveram uma progressão brutal durante todo este ano e, portanto, quando as empresas por algum motivo não conseguem cumprir com as estimativas ou mostram um guidance abaixo daquilo que o mercado está a contar, acabam por ser bastante penalizadas, não é? Isto não seria o caso se, obviamente, as cotações não tivessem subido à velocidade que subiram. Mesmo que olhemos para Tesla ou para a Netflix e para as quedas de ontem, se recuarmos uma semana ou se recuarmos 2 semanas, a correção de ontem
anulou os ganhos da última semana ou das 2 últimas semanas, não é? Portanto, tem sido uma coisa muito de curto prazo, umas subidas muito fortes, e depois, se os números não batem inteiramente com aquilo que se está à espera, há uma queda. Mas eu estou a olhar mais isto como um resultado de curto prazo do que outra coisa qualquer. Do lado positivo, em termos de resultados, que ainda estamos muito no princípio da divulgação de resultados do S&P 500, temos para aí 80 empresas das 500 empresas que compõem o índice, só 80 empresas é que reportaram números, mas dentro dessas empresas eu acho que a parte da banca, de facto, destacou-se pela positiva. O único dado mais negativo nos bancos, ou nos grandes bancos, foi a Goldman Sachs, que teve um trimestre bastante fraco em termos de resultados de trading, mas mesmo assim a cotação reagiu muito positivamente a um reafirmar das expectativas para os próximos trimestres de que essa atividade de trading vai retomar a um ritmo mais normal. Mas depois de resto tivemos, por exemplo, JP Morgan ou Wells Fargo com resultados espetaculares, margens financeiras elevadas, não há um aumento dos riscos das provisões para risco de crédito, ou pelo menos não há um aumento que anule esses ganhos na margem financeira, e portanto resultados a evoluir a um nível bastante sólido, bastante interessante. Pedro, para a semana será o dilúvio das principais empresas tecnológicas, aliado à reunião do FED. Poderemos dizer que vai ser uma semana explosiva antes do período de férias mais intenso. O mercado está agora claramente menos complacente quanto a resultados que não sejam risonhos. Portanto, o mercado já comprou a história positiva e, se não for entregue, poderá haver aqui uma correção? É exatamente isso que eu acho que testemunhamos na Tesla e na Netflix, e portanto, se acontecer com mais empresas, é muito provável que isso tenha consequências negativas sobre o mercado. Eu acrescentava a isso só além desses eventos de Fed e de muitas empresas a reportarem resultados, vai haver também um rebalanceamento do índice do Nasdaq, não é? Que as empresas muito grandes vão perder algum peso, portanto isso também vai ter consequências depois no rebalanceamento de carteiras, nomeadamente de carteiras indexadas, ETFs, etc. Tudo isso vai criar bastante animação durante a semana que vem no mercado acionista americano. Vamos ver que consequências é que traz. Não tenho a certeza que essas consequências sejam negativas, depende muito dos números que vierem a sair, mas claramente tem potencial para criar alguma volatilidade durante a semana que vem. Pedro, tivemos aqui a conclusão também da OPA da EDP sobre a EDP Brasil. Como é que olhas para esta operação? A priori, o resultado foi alcançado com a conquista da maioria e a retirada da EDP Brasil de bolsa. Como é que olhas para esta operação e o que é que se poderá seguir para a EDP Brasil, ou pelo menos para a operação da EDP no Brasil? Eu acho que isto, a EDP já controlava a EDP Brasil, tinha uma posição acionista maioritária, portanto isto é um bocadinho um arrumar da casa da EDP e dos seus investimentos no Brasil, eventualmente para ter mais liberdade de implementar a sua política daqui para a frente e, portanto, gerir esse negócio de uma forma um bocadinho mais livre do que faria quando tem quase 40 e tal % de minoritários na empresa. Portanto, com este arrumar de casa, a EDP pode adotar a sua estratégia para o Brasil. Essa estratégia parece-me que é, sobretudo, virar-se mais para a parte das renováveis, hidráulicas, solares, eólicas, etc., e acabar com tudo o que é carvão e, portanto, a produção mais poluente, que eu acho que, do ponto de vista de posicionamento da EDP, vai completamente em linha com aquilo que tem feito nos últimos tempos, não é? De apostar, sobretudo, nessa parte das renováveis. Eu acho que isso tem consequências muito interessantes aos olhos dos investidores e da procura por investimentos ESG e carbono neutrais e por aí fora. E, portanto, acho que a EDP está a atrair investidores com base nesses argumentos e está a conseguir fazê-lo bem. Se isso depois se vai traduzir em resultados muito mais significativos, é um bocado difícil dizer nesta fase, mas eu acho que a longo prazo este é o caminho que todas as elétricas vão ter que adotar mais cedo ou mais tarde e, portanto, descarbonizar o máximo possível, e acho que a EDP está à frente nesse caminho que está a percorrer. Obrigado, Pedro. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos.
Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana, que refere-se à evolução que tem acontecido na plataforma da Meta, o Threads, que no espaço de apenas uma semana após o seu lançamento atingiu 100 milhões de utilizadores, beneficiando aqui da sua ligação ao ecossistema do Instagram. Mas ao final de umas semanas o número de utilizadores ativos tem vindo a recuar, primeiro para 49 milhões, depois para 24 milhões aqui mais recentemente. Foi aqui um disparo no início, que agora tem vindo pelo menos um recuo, talvez uma estabilização. Vamos ver aqui também, vamos monitorizar nas próximas semanas a evolução desta nova plataforma da empresa de Mark Zuckerberg, que também está aqui envolvido numa disputa, numa luta entre Elon Musk, mas já vamos falar disso mais à frente. Marco, agora a personalidade da semana, o que é que tens para nós? Esta semana haveriam vários candidatos, inclusive esses dois que tu referiste dessa luta, aliás, e como Musk perdeu para já este round dos resultados, isto certamente os resultados vão estar ligados e vai haver aqui ruído sobre quem é que está a ganhar esta guerra, mas certamente para a semana continuará a ser Jerome Powell a personalidade, porque a forma como ele vai deixar o terreno para a próxima reunião, agora durante este período de férias, vai ser muito importante. Obrigado, Marco. Pedro, vamos começar aqui precisamente por Elon Musk versus Mark Zuckerberg, Twitter versus Threads. Tivemos aqui Elon Musk mais efusivo, Zuckerberg é precisamente o contrário, lançou a rede, está aqui a ter algum sucesso, pelo menos aqui no início, está aqui a ganhar terreno, quer conquistar anunciantes, quer só pôr como alternativa ao Twitter. Como é que olhas para estas duas plataformas, para estes dois homens e aqui uma disputa que promete muitos episódios no futuro? Já é muito difícil de dizer o que é que vai acontecer. O Threads tem semanas, ainda nem sequer está no mundo todo e, portanto, obviamente está muito no princípio, e também acho que é perfeitamente natural que, beneficiando de toda a interligação com o Instagram, com o Facebook, etc., tenha tido um arranque fulgurante, mas pois essa pressão, não é? Toda essa máquina a funcionar vai acabando por perder um bocadinho a sua força, e o número de utilizadores vai normalizando para o que será, na prática, um entrante novo neste mercado, não é? Eu acho que isto o que demonstra é a dificuldade de atacar um incumbent nesta área, e portanto é muito difícil criar um concorrente ao Twitter, como é muito difícil criar um concorrente ao Facebook, ou ao Instagram, ou outras redes sociais que já estão completamente instaladas e que, na prática, os concorrentes trazem relativamente pouco a que os incumbents não consigam responder de uma forma relativamente rápida. Portanto, para já estamos muito no princípio desta concorrência, já há mais candidatos para combater o Twitter e o domínio do Twitter naquela faixa, e portanto estamos muito no princípio. Agora, eu diria que Mark Zuckerberg está a jogar em casa, digamos assim, não é? Naquele tipo de aplicação de rede social, o sítio onde a Meta claramente teve a sua origem e onde domina mais o know-how, e o Elon Musk está a jogar um bocadinho fora de casa, não é? Está a entrar num setor onde ele participava como utilizador, sobretudo, e um utilizador muito ativo do Twitter, mas que isso não o faz um excelente gestor daquele negócio. Portanto, ainda tem muitas provas para dar, e temos que perceber exatamente o que é que ele vai conseguir alterar no Twitter para tornar o negócio mais rentável e para continuar a dominar a controlar a sua posição dominadora no mercado, que eu acho que nada é garantido, não é? Nem que o Twitter vai continuar a dominar, nem que uma plataforma como a Meta, ou um filho de uma plataforma como a Meta, vai conseguir atacar eficientemente a posição da Twitter. Pedro, mas em termos práticos, existem aqui algumas diferenças muito significativas. Desde logo, a Meta tem sinergias entre as várias plataformas que o Twitter não tem,
tem custos que podem ser partilhados, que o Twitter não tem, portanto, para crescer tem que ter custos bastante superiores, não tem um historial de dominar o mercado, ou seja, 500 milhões de utilizadores não se pode dizer que seja a mesma coisa que quase 3 mil milhões como tem o Facebook, não é? E depois isto faz-me lembrar a história da Microsoft quando entrou no mercado dos jogos, seja de PC, seja nas consolas, que perdia dinheiro e hoje é um dos principais players de jogos, já com os olhos no futuro dos jogos portanto teve aqui um tempo em que quase era um side event e que se tornou num principal player. Não achas que a prazo o Twitter terá muito mais que mostrar do que o Threads, que está a começar, mas que tem mais tempo para caminhar? Acho que tem deep pockets, digamos assim, e tem uma infraestrutura por trás, um ecossistema que é brutal. E é isso que eu estava a dizer, que é, eu acho que o Threads ou o Mark Zuckerberg estão a jogar em casa, não é? Enquanto que o Twitter ou o Elon Musk estão a jogar fora, sobretudo o Elon Musk está a jogar fora de casa e, portanto, tem essa desvantagem. Tem a vantagem do quê? Ter um nome, um reconhecimento muitíssimo superior ao que tem o Threads nesta fase. Eu acho que há outras diferenças, que é as duas plataformas estão a seguir caminhos relativamente diferentes em termos de liberdade de conteúdo e moderação de conteúdo, e isso também pode ser importante no sucesso de uma e da outra. Aparentemente o Threads está a aplicar uma moderação de conteúdo muito mais apertada do que o Twitter, que, ao contrário, tem vindo a libertar esses conteúdos, e, portanto, isso pode também atrair públicos completamente diferentes, mas o que é um facto é que o sucesso do Twitter foi sempre muito baseado nessa liberdade de conteúdos, e, portanto, eventualmente essa é a arma que Elon Musk pode usar como um player mais independente versus uma Meta que é uma coisa muito mais integrada e com muito mais ramificações na sociedade e políticas, etc. E, portanto, não terá esse tipo de liberdade para o conseguir fazer. André, deixa-me só então colocar esta pergunta, porque eu acho que será pertinente daqui a uns tempos, que é até onde é que o Threads poderá crescer eventualmente sem que seja alvo, por exemplo, dos supervisores. Se ganhar uma cota de mercado, basicamente passa a dominar tudo, e isso poderá ter aqui alguns entraves, não? Eu acho que todas as empresas de tecnologia mega, como temos atualmente, têm esse risco. Portanto, eventualmente, o grupo Meta tem mais esse risco do que qualquer uma das outras, mas eu acho que esse risco é aplicável a uma Alphabet ou ao grupo da Google, tal como é aplicável à Apple, se calhar em menos medida, mas é aplicável a todos esses enormes grupos de tecnologia, porque na prática estão a dominar muito este setor. É mais fácil se, no entanto, a Meta tivesse a fazer esta incursão no campo do Twitter através de uma aquisição, seria mais fácil para as autoridades contrariarem esse crescimento e, se calhar, perderam uma oportunidade brutal quando o Facebook comprou o Instagram e não houve uma intervenção nesse sentido. Agora, o que pode acontecer é, se de facto a Meta neste momento está a crescer por via orgânica, montando uma rede alternativa àquelas que já existem, o que pode acontecer é daqui a alguns tempos as autoridades da concorrência começarem a desmantelar estes grupos gigantescos e, portanto, separar as várias plataformas em empresas diferentes e independentes e voltar a pô-las a concorrer umas contra as outras. Eventualmente isso pode ser um cenário. Pedro, agora continuando na outra margem do Atlântico, temos também a reunião da Reserva Federal esta semana. Os economistas consultados pela Reuters apontam aqui para uma subida de 25 pontos base, depois de uma pausa na última reunião. E o curioso neste inquérito é que a maioria continua a acreditar que este vai ser o último aumento do atual ciclo de política monetária e quero perguntar se faz sentido para ti que os aumentos das taxas de juros acabem neste mês de julho, depois desta última decisão. No FED, no caso do FED, também claramente está-se à espera de um aumento agora em julho, de 0,25, e o FED
está uns passos à frente daquilo que está o BCE, teve sempre uns passos à frente daquilo que está o BCE, ou seja, começou a subir as taxas mais cedo, acelerou o ritmo, entretanto abrandou o ritmo, já chegou a uma fase em que decidiu fazer uma pausa e agora muito possivelmente vai fazer aqui um tweak, não é? Um fine-tuning dessa política e subir mais ligeiramente as taxas de juros. Se é uma ou duas vezes é um bocadinho difícil de dizer, uma é mais do que certo, a segunda vez acho que ainda é relativamente difícil de dizer se vai acontecer ou não. O que é um facto é que a economia americana continua muito forte, portanto, um bocadinho ao contrário daquilo que se passa na Europa, em que já se vêem sinais de abrandamento do consumo privado, etc. Nos Estados Unidos isso ainda não se vê. O mercado de emprego continua em pleno emprego, com muita pressão ainda sobre os salários e ainda muitas ofertas de empregos que não estão a ser preenchidas com trabalhadores. Portanto, isso cria um problema para a Reserva Federal, que tem que continuar a pressionar a economia para abrandar a economia e tirar esta pressão sobre os preços. E isso vimos um bocadinho na última reunião. Na última reunião foi decidida a pausa. A ideia é que a pausa tinha sido mais ou menos consensual dentro do Fed, mas quando saíram as atas ficámos a perceber que não havia assim tanto consenso. Havia muitos elementos do Fed ainda a pressionar para que as taxas continuassem a subir em junho e, portanto, é daí que vem este aumento de julho, acreditando que essa pressão vai continuar. E eu acredito que essa pressão não se vai esgotar já em julho, e, portanto, vai continuar a haver alguma pressão para que as taxas aumentem em setembro ou, eventualmente, na outra reunião a seguir. Nós tivemos uma evolução muito boa da inflação nos Estados Unidos no mês de junho, portanto, os números que saíram há umas semanas. A taxa de inflação geral desceu para 3%, e, portanto, já é um número que enche o olho, não é? Já está muito próximo do objetivo dos 2% do Banco Central, mas eu acho que vai ser difícil continuar a ter esta tendência de queda, e acho mesmo que a inflação de julho vai ter uma recuperação. Vai-se voltar a subir outra vez. Portanto, isso vai manter sempre o tema do combate à inflação e a pressão sobre o BCE, sobre o Fed viva, e, portanto, acho que não se pode de todo descartar a possibilidade de um segundo aumento a seguir a este aumento de julho. Agora, mesmo para terminar, Pedro, olhando aqui para o João Marcos já falou um pouco da China, mas queria também o teu comentário. O crescimento na China no segundo trimestre ficou aquém das expectativas, foi acima dos 6%, mesmo assim abaixo dos 7% esperado pelos economistas. 2023 era para ser o grande ano de recuperação, esperava-se uma economia mais robusta, uma economia chinesa mais robusta. Como é que olhas para o trajeto da China? Foi fogo de vista, o que se esperou, pelo menos, para a economia, ou o que é que podemos esperar para o resto do ano? Eu acho que está a ser uma grande desilusão este arranque pós-Covid, pós-pandemia da China, não se assemelha de todo àquilo que aconteceu nas economias ocidentais, não é? Que a partir do momento em que as restrições foram sendo levantadas, o consumo disparou, acabou por gerar um problema de excesso de procura, e daí também esta questão da inflação é gerada no pós-pandemia. Isso não se está a ver de todo na China, e, portanto, há ali um problema estrutural na economia mais complicado, que na minha opinião, tem muito a ver com a crise de imobiliário que houve, e essa crise de imobiliário foi, de certa forma, disputada por um excesso de investimento e de especulação, mas depois pelo crackdown, né, todas as políticas que o governo chinês foi adotando para controlar essa especulação no setor imobiliário durante os últimos anos, e isso está a ter consequências agora, e está a ter consequências sobre os consumidores, que obviamente perderam uma fonte de riqueza ou um ativo que tinham e que desvalorizou muito à custa deste apertão no setor do imobiliário. E, portanto, acho que a economia chinesa vai começar a recuperar se as autoridades chinesas tomarem medidas mais decisivas para resolver este problema do imobiliário e começarem a estimular a economia de uma forma mais séria. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, estamos a debater um problema de inflação, na China estamos a debater um problema de deflação outra vez, não é? Portanto, claramente a economia chinesa precisa de uma ajuda para sair desta situação em que está. Eu acho que essa ajuda vai acontecer. Portanto, a médio prazo continuo otimista sobre a economia chinesa. No curto prazo, acho que este arranque claramente está a ser uma desilusão. Obrigado, Pedro, por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até à próxima. Marco, obrigado e boas férias.
Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana, bons negócios e boas férias. Regressamos em setembro.